Martins da Silva, nos termos do Decreto Legislativo número 504, de 12 de setembro de 2024, também por iniciativa do vereador William Albuquerque. Glauco Martins da Silva, filho de João Nunes da Silva e Dulce Martins da Silva, nasceu em 13 de janeiro de 1966, na cidade do Rio de Janeiro. Em 18 de março de 89, contraiu matrimônio com a irmã Marlene Cordeiro Martins da Silva, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Dessa união nasceu Ana Beatriz, em 9 de março de 91, que, seguindo o exemplo de dedicação ao estudo e ao trabalho da família, formou-se em administração, com especialização em comércio exterior pela PUC Campinas. A caminhada de fé do pastor Glauco começou cedo, com sua conversão ainda aos 11 anos de idade, na Igreja Batista Monte Oreb, no Rio de Janeiro, onde foi batizado pelo pastor Paulo Roberto de Oliveira. Foi nessa mesma igreja que ele desenvolveu suas primeiras experiências ministeriais, servindo em diversas áreas de liderança. A chamada ao ministério veio aos 15 anos, e desde então sua vida tem sido dedicada ao reino de Deus. Aos 16, já pregava nos cultos de evangelismo em lares e praças. Aos 17, já conduzia séries de conferências evangelísticas, mostrando um fervor e dedicação excepcionais. Ingressou no Seminário Teológico Betel aos 19 anos, sendo apoiado com bolsa por 3 igrejas em sua formação teológica: a Igreja Batista Nova Canaã, da qual foi membro organizador, e as igrejas batistas de Jardim Palmares e Monte Oreb, todas localizadas no estado do Rio de Janeiro. Formou-se em 88, sob a tutela de mestres notáveis, como Tabita Claule Pinto, Álvaro Trindade e Aderbal Barreto Antunes. Aos 23 anos foi consagrado ao ministério pastoral, tornando-se, à época, o pastor mais jovem do Rio de Janeiro, em 8 de julho de 89, na Igreja Batista Monte Oreb. Em seu primeiro ministério efetivo, na Igreja Batista do Centenário, no Jardim Bela Vista, o crescimento foi notável. Em um curto período, o número de membros saltou de 70 para 210, com 70 batismos. Em seguida, assumiu a Igreja Batista Lírio dos Vales, onde permaneceu por 14 anos, durante os quais a igreja se expandiu consideravelmente, com a construção de um novo templo, a organização de uma igreja filha e a aquisição de diversas propriedades. Em 2005, aceita, então, o desafio de pastorear a primeira Igreja Batista de São Roque, onde, em 19 anos de ministério, liderou importantes reformas e ampliou o alcance da igreja, tanto em termos de infraestrutura, quanto em termos de impacto comunitário. Além de seu trabalho como pastor, Glauco tem se dedicado ao estudo contínuo, cursando atualmente Direito e complementando sua formação teológica com vistas ao mestrado na área. Sua busca pelo aperfeiçoamento pastoral o levou a participar de cursos renomados de liderança e aconselhamento pastoral, como os oferecidos pelo Instituto Haggai e pela Ordem dos Pastores do Brasil. Em 2014, viajou a Israel para aprofundar seus conhecimentos em geografia bíblica, sempre buscando aprimorar sua capacidade de ensino e de pregação da palavra. Ao longo de seus 35 anos de ministério, pastor Glauco tem sido uma figura ativa, tanto no cenário denominacional quanto no interdenominacional, ocupando cargos de destaque, como a presidência da Associação de Igrejas Batistas de Sorocaba e adjacências, e do Conselho de Pastores Evangélicos de São Roque. Seu trabalho foi amplamente reconhecido por diversas instituições públicas, recebendo moções de reconhecimento pela Assembleia Legislativa e pelas câmaras municipais do Rio de Janeiro, São Roque e Sorocaba. Em 2014, foi homenageado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos com um selo comemorativo pelos 25 anos de ministério pastoral. Seu legado ministerial é vasto. Sob sua liderança, foram realizados 795 batismos,
165 casamentos e 54 séries de conferências doutrinárias e evangelísticas. Pastor Glauco ainda ordenou 5 pastores ao santo ministério e consagrou uma ministra de música e uma educadora cristã. Com uma visão missionária e administrativa aguçada, Pastor Glauco tem guiado suas igrejas com fidelidade e ética, sempre buscando o crescimento espiritual e estrutural das congregações que lidera. A marca de seu ministério é um compromisso inabalável com a palavra de Deus, com a denominação batista e com o cuidado pastoral, não apenas com a igreja, mas também em relação à sua família e à comunidade em geral. Ao longo dos anos, Pastor Glauco tem demonstrado uma dedicação constante ao estudo das Escrituras Sagradas, à exposição fiel dos sermões e ao zelo pela vida congregacional, sempre norteado por uma visão estratégica que tem levado suas igrejas a prosperarem em todos os aspectos. Com uma vida marcada pelo amor à leitura, pela ética no trato pastoral e pela liderança esclarecida, Pastor Glauco continua a servir a Deus com paixão e dedicação, sendo um exemplo de fidelidade e compromisso no Ministério Batista, especialmente aqui em São Roque. Passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor vereador William Albuquerque. Bom, eu de novo, boa noite. Bom, gente, é com muita alegria aqui hoje que eu apresento esse título de cidadão sorroquense para o senhor, Pastor Glauco. Eu vim de uma família católica, minha esposa de uma família da Igreja Batista, e eu sempre tive para mim que eu sempre falava isso para Bruno: o que importa é a gente acreditar em Deus, não precisava a gente ir para a igreja. E eu sempre tive essa ideologia, eu falava para a Bruna sempre: não importa, tal, o que importa é a gente adorar a Deus, dentro de casa a gente ora, tal. E a Bruna falou: não, a igreja é importante. Conheci o Júnior começou a me convidar para ir para a igreja. Lá dentro eu tive novamente, eu falo para vocês, o privilégio de conhecer diversas pessoas que se tornaram meus amigos. E confesso para vocês que visitei algumas igrejas, e isso não é uma crítica para nenhuma igreja, tá? Ô, Dr. Júlio. Confesso que eu não me sinto muito bem de chegar numa igreja, o qual, por eu ser político, ela me coloca em uma posição de destaque dentro da igreja. Eu acho que todos nós somos seres humanos e todos deveríamos ser tratados de uma forma igualitária. E o dia que eu pisei na igreja do Pastor Glauco foi dessa mesma forma que aconteceu. Eu nunca tive lá dentro da igreja num pedestal ou numa cadeira, o qual o meu cargo me dá algum tipo de privilégio. Eu sempre fui tratado de forma igualitária. Então, foi por esse motivo que eu comecei a frequentar a igreja do Pastor Glauco a todos os domingos. Eu fui conhecendo pessoas maravilhosas lá dentro e conhecendo, de fato, quem era o Pastor Glauco, e a cada dia pegando mais amor, carinho pela pessoa, pela sua esposa, por todos ali que fazem parte daquela igreja. E quando eu percebi, só pelo sotaque do pastor, a gente já percebe que ele não é sarraquense, né? Carioca. Eu conversei com o Júnior, perguntei: Júnior, não é nada de politicagem, mas eu acho que por todo o trabalho que o pastor faz aqui no município de São Roque, por tantas famílias que ele vem cuidando, porque ele ali, pregando a palavra pra gente, ele está cuidando de nós. Ele está nos ajudando a estar no caminho certo, está ali nos incentivando a cada dia buscar a Deus, né? E nesse dia eu falei para o pastor que faria para ele um título de cidadão sorroquense e seria entregue junto com o do Júnior. No mesmo dia, assim está sendo feito. Hoje a igreja está aqui, eu estou muito feliz de vê-los aqui e muito feliz também de poder ter a oportunidade de poder te entregar
e de transformar você ao mais novo filho de São Roque. Senhor presidente, eu não vou me alongar porque vocês já perceberam que eu sou de chorar, eu não quero chorar aqui de novo, eu acho que já deu. Eu encerro aqui a palavra e chamo aqui o pastor, posso chamar o pastor aqui para fazer a entrega da placa dele. Passo a palavra ao ilustríssimo pastor Glauco. Boa noite a todos. Alegria imensa, senhor presidente, senhores vereadores, nobres convidados, amigos, minhas ovelhas queridas. A alegria do meu coração é imensa. Na Bíblia, no Salmo 37, versículo 4, a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É exatamente isso que está acontecendo aqui hoje. Esse era um dos meus maiores desejos aqui em São Roque, poder um dia dizer que eu pertenço a essa terra. Algumas vezes eu disse às minhas ovelhas que eu me sentia aqui um peregrino, um forasteiro. Aliás, há quase 20 anos atrás, uma senhora em um comércio me perguntou: qual é o seu povo? E eu fiquei a princípio sem entender a pergunta. E aí mais à frente ela me explicou se eu pertencia a alguma família tradicional aqui dessa cidade. Eu disse: não, eu sou do Rio de Janeiro. E aí houve um breve constrangimento, porque eu não era daqui. Hoje, se ela me perguntar, eu posso dizer que eu sou de São Roque, além de ser carioca. Quero agradecer ao vereador William Buquerque, sua amizade, seu carinho. Agradecer aos vereadores que aprovaram esse título, que muito me honra. Agradecer às minhas ovelhas que estão aqui e muitas que não puderam estar. Vocês me enchem de orgulho e de alegria. Durante os meus primeiros 7 anos aqui, eu desejei voltar para o Rio de Janeiro algumas vezes. Mas hoje o meu desejo é permanecer aqui e em São Roque terminar a minha carreira como pastor, que eu já exerço há 35 anos. Eu sou muito honrado de pastorear a Igreja Batista Cristo Salva, que é hoje uma referência de igreja séria e comprometida com a palavra. Eu quero agradecer a minha esposa, vou pedir para ela ficar em pé. Ela me acompanha há 35 anos. Essa mulher bonita. E eu quero pedir que as minhas ovelhas também fiquem em pé. Olha que grupo bonito. Quero também pedir ao meu amigo, meu principal amigo na faculdade de Direito, José Ricardo. Ele veio lá de Osasco apenas para prestigiar essa noite. Eu pedi para ele ficar em pé. Sua presença me honra muito. Eu não escrevi um discurso bonito que nem o do Júnior, mas eu quero dizer que eu já amo essa cidade e tenho um carinho imenso por ela e desejo continuar contribuindo para o bem dela.
Deus abençoe a todos. Tributo a Deus toda a glória e agradeço a vocês a homenagem. Ela é muito maior do que eu mereço, podem ter certeza. Deus abençoe a todos.